Dom Casmurro, capítulo 54, segunda parte. Concordou que fossem belas, mas preferia outras e apontou-as. Recorda-se bem? Perfeitamente. Panegírico de Santa Mônica. Como isso me faz remontar os anos da minha mocidade. Nunca me esqueceu o seminário, creia? Os anos passam, os acontecimentos vêm uns sobre os outros e as sensações também. E vieram amizades novas, que também se foram depois, como é a lei da vida. Pois, meu caro colega, nada fez apagar aquele tempo da nossa convivência, os padres, as lições, os recreios, os nossos recreios. Lembra-se? O Padre Lopes, o Padre Lopes. Esse é o Santiago falando, né? Ele com os olhos no ar, devia estar ouvindo, e naturalmente ouvia, mas só me disse uma palavra, e ainda assim depois de algum tempo de silêncio, recolhendo os olhos e um suspiro. Tem agradado muito esse meu panegírico. Bom, aqui eu acho que há uma percepção fantástica. Lembrem-se que uma relação real com um livro é quando a gente encara o livro como uma pessoa de verdade, né? Lembre-se que a definição de Aristóteles para a literatura a literatura fala sobre aquilo que poderia acontecer, ou poderia ter acontecido. Então a gente tem que encarar isso como pessoas reais. E se são pessoas reais, são pessoas como nós mesmos, e passam por momentos que nós também já passamos ou que nós podemos passar, porque todos somos pessoas, né? Todos somos pessoas. Seguindo esse pensamento, algo interessantíssimo é usar isso como régua para medir as nossas próprias experiências, né? Isso é muito interessante. Por quê? Porque muitas e muitas vezes nós temos experiências obscuras. O que eu quero dizer com obscuras? Você teve um determinado, sei lá, uma briga, uma discussão que não foi discussão, uma pessoa deu uma alfinetada, você deu uma alfinetada na pessoa e você saiu e ficou com aquele sentimento obscuro, é um certo desconforto, né? Um autor, um bom escritor, ele provavelmente vai esclarecer, se você tiver sorte de um personagem dele ter vivido algo parecido com o que você viveu, ele vai esclarecer para você essa experiência, ele vai trazer à luz essa experiência, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse fato, reparem, o nosso escritor, né, que escreveu lá o panegírico dele anos e anos atrás, e é claro, foi relativamente bem aceito, mas não é nada de fantástico, né? Nada de extraordinário. Antes de 24 horas está lá na porta da casa do Santiago. Quando o Santiago, quase que por caridade, né, releu umas partes, e o Santiago faz isso quase que pressionado pelo nosso escritor, né? Quando o Santiago termina de fazer isso e muda o tema, ele ainda está sonhando sobre a sua literatura, né? Isso, por exemplo, aconteceu comigo diversas vezes. Já escrevi muita coisa, né? E recebi alguns elogios e tudo mais. E essa experiência é extremamente interessante. Então vamos lá. E isso quem me esclarece é o Dom Casmurro. Então eu dou pra você o meu poeminha. Você pega o meu poeminha, lê o meu poeminha em casa e chega, nossa, eu gostei mesmo, bem legal. E aí você vai falar, mas você viu o filme de ontem? E aí eu fico com aquele desconforto, querendo que você dê mais atenção pra mim. Sim, o filme de ontem é muito legal. Às vezes a gente tem que gastar muito tempo assistindo o filme. O tempo mesmo eu gastei escrevendo essas coisas aí, porque nem tenho tempo de assistir filme só para escrever. Perceberam? Isso é uma coisa que eu fiz várias vezes. Em vez de eu deixar a conversa ir para o lugar onde que a conversa queria ir, que é, bom, agora vamos falar sobre filme, já foi, a pessoa leu o poema, gostou do poema. Não, eu quero de algum jeito, como se eu estivesse pedindo para a pessoa, não, peraí, me dê mais atenção.
Você não quer me dar mais alguns elogios ali? Você não quer ler mais algum outro? E é claro que isso é completamente patético, né? Então, esse tipo de exercício que eu acho interessante, a gente se reconhecer na obra literária, né? E uma vez que a gente traz isso à tona, a gente tem uma relação muito mais honesta com a nossa própria vida anterior, né? Por exemplo, no meu caso, não se trata de negar e falar, não, por exemplo, ele. Vamos lá, o que está apontando aqui? Qual que seria a atitude moral mais madura desse nosso personagem, né? E por extensão, eu mesmo. Não se trata dele negar o panegírico dele, ele fez algo bonito. E isso é algo que ele tem que guardar para ele mesmo. Ele tem que ter orgulho sim, porque ele fez algo belo. Ele tem que ter esse orgulho. Mas não força a beleza que ele criou, ou não força isso em cima dos outros, né? Se alguém pedisse, ou se ele mencionasse o panegírico, e o Santiago tivesse lido, muito que bem, é o panegírico lá, aquilo que ele fez vindo à tona. Mas a gente vê que ele exagerou ali, ele está indo longe demais, né? Ele ainda tem esse saudosismo quase ou meio que patético em relação ao panegírico dele.